Mas hoje eu queria falar algumas coisas com os irmãos, continuar o nosso estudo que nós temos feito sobre ser e fazer discípulos de todas as nações. Inclusive a Débora queria quebrar um protocolo hoje, Cíntia, não sei se podia, né? Mas nós estamos recebendo hoje uma família perseguida, afegã, e está vindo agora para Jundiaí. Na realidade, ela vai primeiro para Campo Limpo, fica lá com os nosso trabalho, né? Mas são cristãos perseguidos, é a igreja perseguida. E a Débora queria quebrar um protocolo, seria uma bênção eles chegarem aqui hoje, né? Mas, como a gente não sabia, a senhora não estava aqui, então a gente não teve autorização, Thalita já ficou assim, eu não sei. Mas brasileiro gosta de quebrar protocolo, né? Seria uma bênção. Mas eu queria dividir, compartilhar, queremos compartilhar com vocês essa alegria, não é? A igreja perseguida, nós estamos tocando essa igreja perseguida. Eram irmãos... Sim, a Débora está justificando, né? E a quebra desse protocolo seria para a alegria de chegar aqui ao Brasil, livres da perseguição, um lugar de refúgio. É a igreja, não é? Nós trabalhamos, esse nome Panagá fala sobre isso, um refúgio. Refúgio. E nós queríamos nos alegrar com essa família que chega para ser renovada. E de repente restaurada para um propósito. De repente não, com certeza, né? Nós temos falado então sobre ser e fazer discípulos. Amém? Meus discípulos ou de Jesus? Jesus. Mas você é discípulo de Jesus? Sim. Se você é discípulo de Jesus, você vai fazer Jesus. Vai falar de Jesus. Bom, Marina, você pode nos ajudar? Já está aí? Nossa, Marina, você é espertinha, né? Então, como eu sempre faço, vou dar uma rápida recapitulada, porque tem gente que não esteve conosco. Vou colocar aqui alguns. O Marco, você também tá? Não fique enciumado. Eu tenho que falar um, tenho que falar do outro. Eu olhei para você e falei, vou falar também. É que ele mexe aqui nesse negócio também. Nas transparências. No mimeógrafo. Aí, ó. Alguém riu aí porque lembra, né? Se você riu, denotou sua idade. Vamos lá. Então, vamos lá. Relembrar e viver o que eu falei nesses últimos encontros nossos. Falei do resgate. Nós, como discípulos, precisamos, antes de mais nada, termos a revelação, um encontro com o Rei Jesus. E eu vou reforçar sobre isso nessa manhã. Nós precisamos entender que nós estávamos perdidos, que a distância da gente para o Pai era um abismo, e nós só podemos chegar. Os homens tentam, de diversas formas, filosofia, arte, ali tem algumas coisas, né? A própria religião, lembrando que a perseguição está lá instalada por causa de religião. Se você apresenta para uma pessoa, um refugiado, se apresenta uma religião, ele vai ficar bravo com você, porque quem tirou ele de lá, quem tirou ele da casa do segurança, foi a religião. Religião não nos liga a Deus. Amém? Amém. Não, você não crê? Então eu sou cheio de religiosos aqui essa manhã, já vão me apedrejar aqui. Quem crê nessa frase? A religião não nos liga a Deus, amém? Amém. Só tem uma possibilidade de sermos ligados a Deus, ao Pai. Quem é? Jesus. Então nós falamos sobre isso. Próximo, Marina. Também falamos que outra revelação que nós precisamos ter como discípulo é a revelação do que é igreja. Igreja não é um lugar. A igreja não fecha. Vamos limpar a igreja. Vamos modernizar a igreja. Não existe isso, porque a igreja é quem? Não, nós é muita gente. Sou eu, fala assim, eu. O que você é? Bonito e tal. Você é a igreja. Se o mundo acabasse, e se só você estivesse vivo, Jesus viria ou não? Sim. Viria. Então, começa de mim. Como é que é a frase, Samuel? Samuel está aí? Cadê Samuel? De mim
Como é que era o negócio lá? Começa em mim para todos. Nossa, que linda essa frase, hein? Fala de novo aí. A partir de mim, através de nós. Olha que frase bonita. Samuel, autor e consumador desta frase. Próxima. Então nós falamos, né? Brincamos aí várias com aquelas figuras ali. Depois falamos sobre o que é fazer, o que estava explícito no Novo Testamento a respeito de fazer discípulos, como fazer discípulos, o que significa a questão do ser ensinável. Depois nós falamos, próximo, à medida que usamos aí, né, aquilo que o pai da Gra gosta de ensinar sempre, na formação do caráter. Hoje você está aí para ouvir isso aí. Você falou com ele que eu falei sobre ele? Falou nada, né? Gravado aqui, viu, Ademir? O que a gente semeia, a gente colhe. E para ter um caráter, você vai semeando pensamento, colhe atos, atos seguidos geram um hábito, hábitos geram caráter, o caráter vai definir o seu futuro, o seu destino. Estamos bem filósofos hoje, né? Gostou dessa aí? Anota aí. Depois falamos que na formação desse caráter, o sofrimento, ele demos uma pincelada sobre 9 fatores que de repente nos contribuem, ou o sofrimento vem para contribuir na formação do nosso caráter. Eu estava conversando com o Hamid, aliás, Hamid me disse que a grande diferença, tá certo? Para o cristianismo e para o islamismo é a questão do sofrimento. Porque o sofrimento para nós é a formação do caráter. Jesus sofreu e Luiz mencionou isso. Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. Correto? Você apanha para aprender, meu irmão. Então aprende logo. Né? O Jamê conta a história da Cindy, mas era só quando ela era pequenininha, agora já aprendeu, tá? Ela foi colocar a mão no telefone e o Jamê falou, não, põe a mão aí. Ela olhou para ele, foi lá, pôs. Aí deu um tapinha na mão dela. Aí ela olhou para ele, foi lá de novo. Mas deu uns tapas, até a mão dela ficar meio vermelha, mas já inchadinha, mas ficou mais inchada ainda. Agora ela olha para mim e fala, não, põe a mão aí. Aí ela olha para mim e põe. Tô brincando. Mas quanto antes você aprender, mais fácil vai ser. Então aprenda. E eu listei aí, né, tirando lá do livro Sofrimento de Jamê. Não chama assim, né, Sofrimento de Jamê. O sofrimento escrito por Jamê, né? Alguns fatores. Quantos o pecado nos faz sofrer, decisões equivocadas. O Evangelho de Cristo nos faz sofrer, tá bom? Vou vir para Cristo, não vou ter sofrimento. Vai sim. A diferença no islamismo é que sofrimento para eles é que Deus não te ama. Se você está sofrendo, é porque Deus lá te odeia. Você não está legal com Deus. Agora, você também não quer isso? Essa ausência de doença, você não está correndo atrás disso? Ausência de dor, conforto. Fala, João. Os cristãos, eles se sentiam alegres, sofria por causa de Jesus. Exatamente. Eu estava ouvindo falar da igreja perseguida, eles acham, não que eles acham bom o sofrimento, mas sofrer por causa de Jesus. É uma alegria. Interessante, né? Que mudança de pensamento, não é? Que metanoia. Então, não é que nós somos sádicos, gostamos de sofrimento. Não, mas o sofrimento é importante. Então, se você tem passado por algum sofrimento, por alguma dificuldade, né, como sede, chama o Rodrigo que ele resolve. Chama Jesus. Ele não vai te dar casa nova, ele não te promete isso. Mas ele te promete um lugar de refrigério, um lugar de descanso, um lugar de segurança. Amém?
sofrimento. Assim, é que, na verdade, essa questão do sofrimento é comparado à grandeza de estar com Jesus. Né? Claro. Então, Não é por que sofrer, né? Exatamente. Não é sofrer do nada. É porque A nossa pequena e momentânea, leve, produz para nós eterno. Eterno peso de... Então, quando você olha para esse pouquinho que você está sofrendo nesse tempo, pouquinho para nós é grande. Mas quando você olha para lá, por isso que não é por causa de mim. Está entendendo o que Jesus está querendo falar conosco? Tudo é por causa dele. Se eu olho para ele, quando você olha para uma referência, dependendo de qual é a sua referência, você segue para aquele destino. Se sua referência tiver uma revelação, Senhor, nos traz revelação nessa manhã de quem tu és, Senhor Jesus, por favor. Então, falamos sobre outros aí, né? Amém. Avançando, falamos do Novo Testamento também, que é o mesmo, apesar de ser em grego, né? É o mesmo sentido, sobre sermos discípulos. Vamos lá. Bom, eu queria entrar aí, então, hoje, eu queria, a partir desse slide aí. Nós vamos falar hoje sobre 6 aspectos, eu vou pincelar 4, eu vou ler só os textos, o 5º e o 6º quero abordar um pouco mais. Mas esses 4, primeiro, a respeito da vida de um discípulo, primeiro aspecto que eu quero trazer, tem vários, você pode falar sobre esse assunto. Primeiro eu queria colocar aqui, o Renato colocasse para a gente, a concepção assim do discípulo, porque nós ficamos aí diante de toda essa situação, a gente fala assim, eu não vou ser discípulo de Jesus, eu sou muito tranqueira. Ou então você fala assim, eu sou gente boa, aí eu posso ser discípulo de Jesus. Hoje eu estava conversando com o João, nós chegamos à conclusão que ele é uma gente boa. Mas eu peguei um pedacinho, vocês sabem que eu acho que muitos já... Isso. Eu não quero enfatizar sobre o Rodrigo Silva, tem gente que não gosta das teorias, tá bom? Mas só peguei um trechinho do que ele falou que eu gostei muito, eu queria colocar que o Renato colocasse aí pra gente ouvir. Imagina uma empresa de consultoria na época de Jesus, porque tem algumas pessoas que contratam headhunter para, olha, eu quero abrir uma empresa aqui, meu business vai ser educação. Tá. Procura na área os melhores professores e tudo mais, né? Se fosse na época de Jesus, seria assim. Consultoria Gerencial da Jordânia. Departamento de Recursos Humanos. 26544, Jerusalém, 15 de abril do ano 27. Para Jesus, filho de José, local, carpintaria, Nazaré. Prezado Senhor Jesus Cristo, obrigado por ter enviado o currículo vitae dos 12 homens que escolheu para ocupar posições de gerenciamento em sua nova organização. Todos já foram submetidos aos nossos testes. Não só registramos os resultados em nossos computadores, como também marcamos para cada um deles entrevistas pessoais com o nosso psicólogo e com o encarregado dos testes vocacionais. Anexos acham-se o perfil de cada um deles a partir dos testes. Com certeza, o senhor vai querer examinar cuidadosamente cada um desse perfil. Como parte dos nossos serviços para orientação, temos alguns comentários gerais. Da mesma forma, um auditor faz declarações generalizadas resultantes de uma consulta ao nosso pessoal da área de psicologia. Na opinião de nossa equipe, faltam à maioria dos seus escolhidos experiência, escolaridade e aptidão vocacional para o tipo de empreendimento que o senhor pretende criar, bem como lhes faltam a noção de equipe desejável. Recomendamos que continue a procurar pessoas com mais experiência em gerenciamento e que apresentem capacidade mais comprovada. Mas, especificamente, aqui vai um resumo.
Simão Pedro é emocionalmente instável, sujeito a episódios de explosões intempestivas. André não tem absolutamente nenhuma qualidade de liderança. Os dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, colocam os interesses pessoais acima dos da empresa. João é uma pessoa muito introvertida e dificilmente conseguirá demonstrar autoridade sobre outras pessoas. Lamentamos informar que Mateus faz parte da lista negra do Departamento de Negócios de Jerusalém. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu têm claras inclinações radicais e ambos atingiram uma marca elevada na escala maníaco-depressiva em nossos testes. Tomé demonstra uma atitude de dúvida que pode baixar o estado de espírito do grupo. Um candidato, no entanto, demonstra grande potencial. É um homem capacitado, cheio de recursos, tem facilidade de comunicação e mente aguçada para os negócios e contato com pessoas de alta posição em Jerusalém. É altamente motivado, ambicioso e responsável. Recomendamos Judas Iscariotes como seu tesoureiro e braço direito de seu movimento. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Aí Jesus pega e esses homens transformam a humanidade. Hoje Jesus quer falar conosco que não é nada a respeito de mim, não é nada a respeito de você, tudo a respeito dele. Amém? Tudo é a respeito dele. Então, o primeiro perfil, né? Eu queria falar sobre a vida de discípulo e uma realidade que nós falamos aqui é que nós seremos perseguidos pelo mundo. Entendeu? Virei cristão, agora estou na boa. Não. Virei cristão, agora eu vou para a guerra. E eu vou dar alguns textos aqui. Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Se você quiser que eu fale devagar aí, se você quiser ficar só na Bíblia, eu vou usar mais a Bíblia agora. Então, Mateus 10, 22, está aí? Muito bem. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim, ou me odiou a mim, exato. Ódio. Já reparou? As pessoas têm ódio quando você fala de Jesus? Quando você fala que você... Não é evangélico, tá? Mas quando você fala que você é cristão, as pessoas têm... Hoje está no Brasil e no mundo. Está muito evidente. Né? E conectaram nosso Jesus com questões políticas. Jesus nunca se envolveu com questões políticas. Nunca. E hoje você fala, aí você está ligado, você é cristão, então você tem um movimento que você está conectado e nós odiamos esse movimento. Mas Jesus não está ligado nisso. Amém? Amém ou não? Amém. Segunda questão do discípulo, sempre segue alguém. Ele obedece a alguém. Sabe aquele grito que foi dado? Independência ou morte? Na realidade, a independência é morte. Você estar sozinho é morte, meu amigo. Você andar só é morte. Então, obedecer, estar ligado a alguém, faz parte da vida de um discípulo. Mateus 10, 25 fala: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Mas primeiro, só a primeira parte. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Claro que a nossa referência é Cristo.
Mas aquela pessoa que está andando contigo, ela deve ser um Cristo, uma referência de Cristo. Então, olha, quem está discipulando alguém tem uma responsabilidade enorme, gigantesca. Viu, dupla? Ô, duplinha. Combinamos hoje, hein? Tem uma responsabilidade gigante. Qual a responsabilidade? De ser como Jesus, para que aquela pessoa aprenda. Então, quando você está andando com alguém, ela vai te observar. Então, assim, agora eu estou perto daqui da pessoa que eu estou andando, então no trânsito vou fingir que eu sou santo agora. Não, não é isso. Mas as pessoas observam. No seu trabalho ele te observa. Não é? Na hora do almoço lá, ele te observa. Na hora que uma chave caiu lá, você está apertando o parafuso lá, caiu a chave, como é que você reage àquilo lá? Ou uma peça que não deu certo? Como é que você faz com um corte lá na costura? Cadê, Ivone? Está em algum lugar. Como é que as suas moças lá que estão debaixo da sua autoridade te veem no banco? Eu tenho que falar, Renato, lá também é dureza. Como que você vai reagir diante de todas aquelas pressões que estão sendo postas? Em casa, né? Vocês dois trabalhando juntos, né? Um observa o outro. Em casa, nós também somos observados nas nossas reações. Terceiro ponto. Um discípulo deve ser apegado ao que o ensina. Apego. Não só olhar como referência, mas apego. Ter amor. Então envolve respeito, honra, admiração. João 21:20. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aqueles discípulos a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. Ai, Jesus, que coisa maravilhosa esse homem experimentou, não? Encostar no peito do nosso Senhor, escutar o coração. Havia um sentimento, um elo que ligava. Então, o discípulo está ligado com quem está andando por respeito, admiração, por honra. Então, ele marca, vamos nos encontrar, não sei, tem tantas coisas na frente. Ai, meu pai, ligou o celular. Alexandre, ai, o que ele quer hoje? Não é? Não, com honra. Não estou falando para você se pode de mim, não, né? É Samuel. É Luiz. Ai, que bom, é Luiz, é Samuel. Puxa, já estava com saudade do Adriel. Porque nossa, ainda bem que ele me ligou. Não é? Com honra, com alegria. Né, Alan? Né, Elias? Eliseu? Marcão? Vitão? E todos os outros. Eu fico só falando para cá, né? Tem que falar, senão eles ficam ciumados, gente. Porque eu amo eles também, né? Exemplo de Paulo com os irmãos na igreja lá em Filipos. Abre não, que vocês não estão nem mais trazendo a Bíblia, né? Misericórdia. Vou parar com esse negócio, Maria. Filipenses 1:7. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Em Filipenses 4:14, todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. O cara está sofrendo, o que eu posso fazer? R$100 resolve aí? Meu irmão, dinheiro é o de menos. Sabia? Às vezes você não tem para dar, mas vai lá e dá um abraço. Vai lá e senta junto. Vai lá e carrega alguma coisa. Vale muito mais do que os trocados. Fazer parte, ser parte, estar integrado dos meus sofrimentos. Como o Paulo fala, né? Completo, olha, precisava completar o sofrimento de Jesus? Não precisa, mas ele faz parte, ele está integrado, ele está ligado. Filipenses 2:25-30, eu vou ler só o 25 e o 30. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito. Quem é esse cara? Meu irmão, cooperador,
companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Olha o 30. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo, por causa dele, ele chegou próximo à morte, não fazendo caso da vida. Para quem? Para quê? Para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Esse era um homem que estava ligado a Paulo e não preocupou nem com sua vida. Quem está disposto a fazer isso, diga amém. Não, 2, 3. Quem está disposto a entregar a sua vida em favor ao seu irmão? Eu faço forçado, mas você pensa sobre isso, tá bom? Pensa ao responder amém. Que o Senhor está lá, ouvindo. Por isso você não falou, né? Sem vergonha. Vai se arrepender. 4. Discípulo não pode ter medo de pregar a palavra. Mateus 10, 26 e 27. Se você não prega a palavra, meu irmão, se você não fala do evangelho, tem alguma coisa errada nessa história. Não está correto, tem alguma coisa que está batendo. Tem muito tempo que você não está falando de Jesus, tem algo errado. Tem algo errado. Um discípulo sempre prega a palavra. Mateus 10, 26 e 27. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Ou seja, vai no lugar alto, vai ser exposto, não tem problema, mas prega o evangelho. Amém? E eu queria enfatizar esses 2 próximos temas. Aí. Um deles é o discípulo sempre está debaixo da direção do Espírito Santo. Nós temos a tendência, eu não sei se com você, quando eu falo nós, eu estou falando de mim em primeiro lugar. Nós temos sempre a tendência de, quando diante de uma situação, a gente resolve a primeira coisa. Quantas vezes você parou para falar, e aí, Senhor, o que eu devo fazer? Só em situações muito críticas, eu acho. Não quero julgar os irmãos. Mas nós temos tendência, principalmente quem mexe com a parte de administração, em empresas, em negócios, né? Mas também qualquer situação, dona de casa, também quem trabalha em casa, nós decidimos, ou não? Vai fazer uma coisa, eu decido. Às vezes, olha, você decide desde o momento que você abre o olho, até o momento que você fecha o olho. Tocou o bendito do alarme de manhã cedo. O que você faz? Meu pai, e agora? Decisões. Desliga, volta a dormir. Levanta na hora. O João é bom para isso. Eu falo, ele desperta lá, ele levanta. Eu dou umas enroladas, né? Às vezes eu aperto o negócio. Tinha naquele negócio, uma sonequinha, né? Um negócio que você apertava, ele dava uns minutinhos para tocar de novo. Soneca. Aí você vai rir perto do seu tempo também, tá? Soneca. E o soneca ficava lá na cama. Decisão. Aí você levanta, decide se você toma banho, se só lava rosto, ou se passa um negocinho. Decidido. Nós não, né? Mas as mulheres, que roupa eu coloco? Abre o armário, não tem nenhuma roupa hoje. Né? Decide tudo. Você entra no carro, decide se você vai por aquela rota ou por aquela outra rota. Sabia que às vezes um semáforo que fecha é o Senhor impedindo um acidente? Ou quantas vezes você fala assim, o semáforo, o Jundiense. E Jundiense é uma benção, né? O semáforo está verde, o cara diminui. Já reparou isso? Em vez do cara acelerar para pegar o semáforo verde, não, ele diminui, porque pode ser que ele feche. É o contrário do carioca, né? O carioca, o semáforo fechou, ele acelera, porque pode ser que o cara pare. Imagina se o cara parar no verde lá. Né? Então ele acelera. Mas é assim, nós tomamos decisões. E aonde está o Espírito Santo falando, nos guiando? Discípulo precisa ser guiado. O que fala Romanos 8,14? Você sabe isso de cor.
Todos os que são guiados. Tá, vamos fazer o contrário? Para ser filho de Deus, eu preciso ser guiado pelo Espírito. Então, se você está guiando o seu destino, quem está te levando? 8,14, Romano. Olha, faça uma análise. Cuidado para não tomar decisões que te façam sofrer, lembra? Um dos causos é essa, decisões equivocadas. No livro de Atos, nós vemos vários exemplos. Tem um slide aí que eu coloquei. Eu não vou ler todos, são milhares. Eu queria só ler um. No meu slide, lá tem várias passagens, se você quiser, depois eu posso mandar. Desde o começo do livro de Atos, você vai vendo a igreja num relacionamento profundo com o Espírito Santo. Mas, pôs aí? Está indo. Então, você vai ver o Espírito Santo em Atos 1:2, dando mandamentos, em Atos 1:3, falando do reino, preparando seus testemunhos em Atos 1:8, dando poder também, instruindo, dando capacidade de falar em outras línguas, ensinando o que falar no Atos 4:8, falando através de seus servos, Atos 4:25, 28 e 28, 25, dando graça na pregação, 4:31, disciplinando a igreja, vocês sabem desse episódio, Atos 5:3, preparando para a morte, em Atos 7:55, enviando para trabalhar para um trabalho específico, em Atos 9:17, confortando a igreja, Atos 9:31. Lá fala explicitamente que o Espírito Santo fez essas coisas. Depois você pega esses textos e abre, enviando aos seus apóstolos, repreendendo, orientando na doutrina da igreja, corrigindo o rumo, antecipando acontecimentos e estabelecendo os pastores. Eu queria só ler Atos 15:28. Porque eu gosto dessa passagem. Está aí? Também eu coloquei vocês na enrascada hoje, né? Hoje é test drive. Atos 15:28. Olha que interessante esse texto. Estavam discutindo uma situação e aí vem e fala assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então o Espírito Santo ficou feliz? Vamos lá. Você entende? O Espírito Santo está feliz, eu faço. Então, dirigido pelo Espírito Santo é bom. Ficou bem para o Espírito Santo, ficou bem para mim também. Não é assim, ficou bem para nós e pelo Espírito Santo. Nós jantamos aqui, ficou legal, e aí a gente chamou o Espírito Santo e falou: o que você acha? Ah, legal. Não. O Espírito Santo falou: é isso mesmo, confirmou no meu coração. Está vendo que não é nada relacionado a mim? É tudo relacionado a ele? Então o discípulo, ele é cheio do Espírito Santo. O normal em nossas vidas é que escutemos ao Espírito de Deus, de forma que ele nos guie todos os dias e em todas as circunstâncias, sendo elas simples ou não. E o último tema dessa manhã, última parte da vida do discípulo, eu não combinei nada com o Luiz. Combinamos alguma coisa, Luiz? Fala não. Mas nós não combinamos nada, como no domingo que nós nos encontramos passado. E a ênfase do louvor era a ênfase que eu queria dar também nesse último tema, nessa manhã. Eu estava lendo a palavra e nós temos feito aí, né, a leitura. Mas em Mateus, eu nunca tinha chegado aos meus olhos assim, tão forte, esse texto de Mateus 30, 26:30. O último tema é: o discípulo é um
adorador. Veja, que interessante, Luiz. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quando eu li esse texto, esse versículo, esse tendo cantado o hino, me chamou a atenção. E aí eu fui pensar, e o Espírito Santo começou a falar no meu coração o que hoje ele está falando conosco, fortemente. E Luiz perguntou, acho que no começo da reunião, eu estou feliz com o Senhor? Foi isso? E eu quero fazer a segunda pergunta, o Senhor está feliz com você? Quem é o Senhor da frase aí? Eu ou ele? Eu estou feliz com Jesus? Jesus está fazendo as coisas para mim, então eu estou feliz. Quem é o Senhor? Eu. O Senhor está feliz comigo? Eu estou fazendo tudo certo? Ele está feliz comigo? Quem é o Senhor? Ele. Entende? Falei muito rápido? Deu para entender? Quem está governando a tua vida? Mas nós precisamos ter uma revelação sobre isso. E esse cantar um hino, cantar um cântico, me veio muito... Vocês sabem, né, que há muitos anos, essa é uma área que eu sempre gostei. Desde criança toco violão, e depois fui sendo envolvido com música, e ao ministério de louvor, adoração, aquelas coisas, né, de alguns anos atrás, que levitas, já ouviu falar sobre isso? Os levitas, vamos chamar os levitas aqui à frente. Vinha todo mundo levitando, né? Como assim? Ah lá, outra risada, cara, isso é do meu tempo mesmo. Mas é verdade, muitos aqui nem sabem o que eu estou falando. E é bom você nem saber, porque nós vivemos E hoje mudaram os termos, mas o conceito também está falando com o Luiz sobre isso. A questão de dar o melhor no sentido de... Qual é a palavra que eu usei? De ser excelência no louvor. Então pegam hoje, para você ministrar, né, junto com a congregação, você tem que ser o top do top, tocando super bem, 3 notas. Não sei se precisa tocar tão bem para tocar 3 notas, né? Só um exemplo. Mas uma preparação, uma coisa importante, aqui o ponto e tal. Será que nós estamos cantando hino e estamos nos levantando e indo embora? Será que nós estamos cumprindo uma fase, uma etapa, ou de uma reunião, ou de alguma coisa? Vamos pensar sobre esse texto? Vamos tentar entender o que é esse cantar. Eu não vou ter tempo, e eu gostaria que você fizesse. Que você pegasse os versículos anteriores a esse momento, a esse episódio, e visse tudo que aconteceu até o momento que eles cantaram e foram embora. Ali, a partir desse momento que eles se levantaram, eles foram para o jardim de Getsêmani. A partir desse momento, Jesus foi preso. Então, ali é um divisor de águas da vida de Jesus com aqueles discípulos. Naquele momento ali, ele vai falando sobre vários temas. Ele fala sobre diversas situações e ele é muito claro em falar: eu vou morrer. É necessário que eu morra. Mas no terceiro dia, vai falando assim abertamente. Pedro chega para ele e diz: não, você não vai não. Ele fala: não vou te negar, muitos vão me negar, jamais. Tem alguém que vai me trair, quem que vai ser? Aí Jesus fala: sou eu. Ele fala: tu dizes. Jesus lava os pés e ensina sobre ser servo. Tem várias coisas ali. Aliás, a essência para aqueles discípulos desse relacionamento com Jesus, nesse antecede. Outra coisa, qual era o período que eles estavam vivendo? Qual festa que eles estavam participando? A Páscoa. E o que significa Páscoa, gente? Libertação. Então, existia um cenário, Jesus estava dizendo, Jesus estava explicitando o que ia acontecer. Jesus está dizendo
que a humanidade, a partir daquele momento, seria transformada. A restauração da humanidade iria acontecer. E eles sentam e cantam um hino e se levantam. Eu não estou perguntando sobre hoje, como é que você vai sair daqui depois de ter cantado um hino. Mas o que eu quero trabalhar nesses poucos minutos é a necessidade que nós temos da revelação de quem é Jesus. Quem é Jesus? Eu fui dar... Vou passar aqui porque o tempo não vai ser suficiente. Mas fui dar uma olhada no que significava então esse momento, que é um momento que acontece mesmo na tradição, o momento do cantar. Então tem lá o jantar, que se chama Seder, que é o jantar cerimonial, marca o início da Páscoa judaica, relembrando a libertação do povo judeu da escravidão lá do Egito. É uma celebração com rituais, é uma celebração com orações, comidas tradicionais, tendo como elemento central matzá, que é o pão asmo, simboliza a pressa da saída do Egito. O prato de alimentos, que é o quiará. Esse quiará é um prato cerimonial desse jantar. Então tem lá quais são os alimentos simbólicos que existem ali. Tem o osso do cordeiro, o ovo cozido, ervas amargas, a pasta de frutas, vegetal como salmão, como salsão, e o matzá, que é esse pão que eu falei. E aí cada um deles tem. Eu não vou fazer um estudo sobre isso. Eu só estou querendo trazer a simbologia do que estava acontecendo, mas a clareza de Jesus com aqueles discípulos e a falta da revelação daqueles discípulos. Leiam os capítulos anteriores a esse momento. Eu fico envergonhado de mim mesmo quando eu leio isso. Eu estava ontem lendo, eu falei, Senhor, muitas das vezes eu estou como esses discípulos, sem ter revelação de quem Tu és. A série The Chosen, ela Faz isso? revela bem. Eu não vi, não. Mas aí o Luiz está indicando, é bom, então. Não, né, mas ela ilustra bem. E aí? Você viu esse seriado? Mexeu com você durante o tempo que você viu? Ou você está praticando a revelação que Deus está te dando? E aí, o que significa esse hino lá, na construção? O hino era um ato de louvor e gratidão a Deus, mesmo diante da eminente traição, prisão e crucificação de Jesus. O canto marcava a conclusão da refeição pascal, que celebrava a libertação do povo de Israel. Eles cantaram, Jesus participou com eles, eles fizeram, olha, vai ter uma... E a mente deles lembrando da Páscoa lá, mas não vendo o que Jesus ia fazer. O cordeiro estava na frente deles, e eles celebrando a tradição. Você entende? O fato de Jesus cantar o hino demonstra sua fé e fidelidade a Deus, mesmo sabendo o que estava por vir. Meus irmãos, eu fiquei indagando sobre mim mesmo, sobre eu ser um adorador, e aqui eu não quero trazer um negocinho pesado, nós não estamos nada bom, não. Deus já nos trouxe muita revelação, mas eu quero mais. Bem mais. Quem quer mais? Uma revelação de quem Jesus é. Jesus morreu por nós, gente. Se fez, se deu, foi humilhado. Aí, quando ele sai do Getsêmani, quando eles saem para o Getsêmani, aí vem Judas e dá um beijo nele. A paz, irmão. E eles pegam, começa todo o sofrimento de Jesus. Meus irmãos,
Nós estamos lendo Mateus, não é isso? Leiam com atenção. Lembrem, nessas próximas semanas nós vamos estar longe. Lembrem dessa palavra de hoje a respeito de adoração. Lembrem, ou peçam a Deus uma revelação de quem de fato Jesus é. E como eu estou vivendo dia a dia com esse Jesus em mim e eu nele. Um discípulo é um adorador que o adora em espírito e em verdade. É na revelação de quem ele é. Chegamos aqui, ou você está na sua casa, ou você está no seu carro dirigindo, e aí, louvado seja o Senhor, obrigado pela tua morte, Jesus. Ao trânsito, sai da minha frente. Você está adorando? Você está com seu coração de adorador? Senhor, obrigado. Cuidado para você não dirigir e bater, porque vai começar a chorar, né? Mas com a revelação que a gente tem da pessoa de Jesus, nos nossos cultos, como é que a gente vem e canta? Esse lugar é no Senhor. Ah, Senhor, é tudo que eu preciso. A Jane vai rápido aí que eu estou querendo comprar uns negocinhos ali no bazar. Esse lugar é no Senhor. Deixa eu ver se alguém pegou aquela luzinha que eu tinha visto. Dando exemplo. Mas nós fazemos isso. Do dia a dia. Fazemos? Fazemos ou não fazemos, Júnior? Não queremos fazer mais, amém? O Senhor nos traz revelação sobre o verdadeiro adorador. E eu ia trazer alguns exemplos, mas eu quero só trazer um exemplo de um homem que teve revelação. Vários tiveram. Moisés, por exemplo, ele canta juntamente com o povo de Israel um novo cântico, logo depois que foi liberto. Imagina a situação, gente. Está vindo atrás de você uma multidão, e aí o mar abre. Aí tem toda uma história. Tem um pessoal que está estudando aonde foi que abriu esse mar, bendito mar. Olha, não me interessa onde é que abriu o mar. Eu sei que abriu o mar. E o do exército foi afogado. Então, se foi no fundo ou se foi no raso, não me interessa. Eu sei que ou era um exército grande ou era um exército de anão. Porque eles ficaram afogados no meio da água. Não me interessa essa história. Me interessa o que o Senhor fez. E eles foram libertos, passaram no meio das águas. E aí, naquele negócio, motivado, que tanto de pessoa passando com o pé enxuto, Moisés chega do outro lado, o marzão fecha, ou o marzinho, ou o lago, não sei. Eu sei que eles foram libertos, milagrosamente. Aí ele canta um cântico. Mas ele não canta assim, obrigado, Jesus, porque eu fui liberto, não estava na morte agora, estou bem. Ô, Miriam, toca uns negocinhos para nós. Não foi assim. Eles se rasgaram, se deram. Miriam pegou o tamborete também deve ser, o tamborim tocou. Foi esse? Um outro, Davi, meus irmãos, queria trazer a arca, não conseguia trazer, olhava para si e falava, eu estou aqui, eu habito e Deus não habita. Aí tentou, morreu um, ficou frustrado, ele estava angustiado, aí traz certinho. Aí no 2 Samuel ele fala assim, e Davi saltava com todas as forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo ao som das trombetas. Coração de adorador, e essa roupa, ele se despiu dessa roupa, vocês sabem bem da história. Ele se despiu, ele dançou no meio do povo, tamanha era a alegria e revelação da presença do Senhor com ele. E a mulher dele criticou, você estava lá daquele jeito, você não tem noção, você é o rei. O que aconteceu com ela? Ficou estéril, até o final da vida. Então se vocês me verem dançando aí, então cuidado, hein, que vocês falam. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou tirar minha roupa não, tá? Tá bom, Cindy? Fica tranquilo aí. Mas você está entendendo? Quer ter revelação da pessoa de Jesus? A alegria não se importa consigo. Importa com quem ele é. E tem vários outros exemplos. Cântico de Maria.
Cântico de Maria, mãe de Jesus, uma menina dizem aí, 13 anos, seria apedrejada. Estava pronta para morrer. Pronta não estava, né? E aí ela canta, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que coisa tremenda, que revelação. Jesus estava nela. E aí tem vários salmos. E a demonstração, vou terminar com a demonstração de Paulo. Em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com quê? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Meu irmão, quando você cantar uma música ao Senhor, já foi no culto, você fala assim, hoje o culto não foi legal. Tinha umas músicas estranhas. Claro, se não aponta para Jesus, não é realmente, está errado, né? Aliás, tem muitas músicas hoje que apontam para você mesmo. Eu vou ser vencedor, eu vou ser mais do que vencedor, só fala de você. Fala, Mara. Baseado no que você está falando, no pensamento hoje, fala assim, quando o Senhor diz, eu sou o caminho, ele está falando assim, que você aceita que o Senhor é o caminho, então ele é a rota, ele diz a velocidade. Então, ele vai dizer que vai ser o tempo dele. Exatamente. Você aceita que Jesus é o seu caminho? Então, meu irmão, que rumo você quer dar para sua vida se ele é o caminho? Só existe um. Que rumo? Para onde você quer ir, meu amigo? Ei, alô, acorda. Não é assim que eles falam? Você entende? Você entende? Então você está cantando um cântico, quando você vem para um lugar, e eu não estou falando só no domingo, porque senão você vai adorar uma vez só, vai fazer igual a eles, né? Cantaram um hino e foi embora. Mas você está na sua casa, você está em algum lugar, você canta um cântico ao Senhor, das maravilhas que Ele fez. Então, para terminar, acho que tem uma frase lá que eu coloquei, para a gente terminar. Então, ser discípulo não é cantar bem, não é cantar afinado, não é o cumprimento de um ritual religioso, uma vez por semana, no nosso caso 2, né? Ou às vezes no seu grupo, o cara leva um violãozinho, vai tocando em qualquer coisinha aí, até o pessoal chegar, até o pastor chegar, né? Tem uma brincadeira dessa aí, né? Estava num culto lá e o pregador oficial não chegava, e o louvor correndo solto, e o pregador oficial não chegava, um palestrante, né? Aí o irmãozinho lá, o Luiz não precisa não, se deixar vai a noite inteira, mas esse rapaz já tinha todo percorrido, tudo que já tinha separado. Ele falou, pastor, e aí? O pastor virou para você, não sei não, filho, toca qualquer besteirinha aí, qualquer besteirinha, porque para esperar o pastor chegar. Faz um pagode. Pagode para Deus, entendeu? Irmãos, como nós precisamos ter uma revelação. Então não é a questão desse culto racional, né, no sentido de cantar bem ou cantar mal. Não é simplesmente lembrar do que Deus fez há alguns anos atrás, isso é bom, isso é importante, mas é agir diariamente debaixo de uma revelação clara e constante de quem o nosso Senhor Jesus é. Amém? Então, um verdadeiro discípulo de Jesus sabe onde ele deve ser adorado e o faz em espírito e em verdade. Aquele texto lá, né? Que a mulher pergunta para Jesus, aonde? Nós sabemos, há um lugar, é Ele. Ele é o nosso esconderijo, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação. Amém? Então, nessa manhã, que você, como discípulo, tenha uma revelação mais profunda de quem Jesus é. Ai, meus irmãos, como precisamos dessa revelação. Eu não sei se você chega a essa conclusão comigo, mas nós precisamos. Então eu queria orar com os irmãos agora.